O Ciro Gomes bateu o martelo e desistiu de disputar a presidência da República em 2026. Tá? Com isso, é mais uma definição que a gente tem aí, está cada vez mais definida a eleição presidencial deste ano. Né? O Ciro Gomes havia sido convidado pelo Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, a disputar a presidência da República pelo PSDB, mas ele agora desistiu, vai disputar o Estado. Né? O motivo disso é muito simples. A presidência da República, ele não teria chance, ele sabe que não tem chance de ganhar. Seria importante ele fazer, poderia ajudar o PSDB a fazer mais deputados e coisa e tal, mas ele próprio ficaria sem nada porque ele não ganharia essa eleição. Essa eleição vai ser entre Lula e Flávio Bolsonaro de qualquer jeito, né? E daí ele preferiu focar no estado do Ceará. E aí tem duas coisas, tem um lado bom e um lado ruim pra gente nessa história aqui. Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por ginecologista da Janja, Cacetão Caverna e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Ciro Gomes bate o martelo e está fora da corrida presidencial. Então, o Tucano deve lançar pré-candidatura ao governo do Ceará nesta semana. Então, ele decidiu que vai disputar o governo do Ceará. Aqui, ó, o governador e ex-ministro Ciro Gomes se decidiu sobre o futuro político, deve lançar pré-candidatura ao governo do Ceará no próximo sábado, dia 16, em Fortaleza. Em abril, o presidente do partido, o Aécio Neves, havia sugerido que Ciro concorresse à presidência. Seria a quinta tentativa dele de chegar ao Palácio do Planalto, né? Mas nunca chegou nem perto, né? De acordo com a equipe do ex-governador, ele ainda deve acertar com a executiva nacional do PSDB os detalhes, mas tudo indica que o anúncio oficial acontecerá no final de semana, né? Isso foi, o Ciro considerou o levantamento da Quaest, que foi divulgado no último dia, que mostra que ele tem uma chance muito grande aqui, lá no Ceará. Tá aqui, ó, esse aqui mostra ele com o único que ele perde é com o Camilo Santana. O Camilo Santana, existe a possibilidade dele ser o candidato do Lula para a presidência da República. Se o Lula desistir, ele é um dos indicados para a presidência da República. Por outro lado, se ele for para o governo do Ceará, ele ainda está com empate técnico aqui com o Ciro Gomes. Então é uma situação complicada, porém o Ciro Gomes ganha do Eumano de Freitas, que é o atual governador do Ceará. Então, ou seja, a situação do Ciro Gomes está positiva. Ele está empatado tecnicamente com o Camilo Santana e ganhando do Eumano de Freitas do PT. Né? Ele está bem posicionado. E é um nome que é conhecido no Ceará. O pessoal de lá gosta do Ciro Gomes. Então, assim, é uma chance grande dele ganhar o governo do Ceará. Tá? Isso teria animado ele a concorrer para o Estado. Em troca, ele concorrer para o governo federal. Ele certamente não ganharia para presidente, mas ajudaria o PSDB a fazer mais deputados, né? Abriria essa possibilidade para o PSDB, né? Então tá aqui, ó. Ciro Gomes nega o convite do PSD para concorrer à presidência. A presidência parece que foi uma coisa meio de surpresa, tá aqui, ó. Cúpula tucana é pega de surpresa com notícia da recusa do Ciro Gomes. Na coluna, dirigentes do PSDB disseram que ainda não foram oficialmente comunicados por Ciro Gomes da desistência de concorrer ao Planalto, né? Integrantes da cúpula do PSDB reagiram com surpresa à notícia de que Ciro Gomes teria recusado o convite do partido para concorrer à presidência da República. Sob reserva, dirigentes tucanos afirmaram à coluna que ainda não tinham sido informados oficialmente que a decisão só no início da tarde da segunda-feira. Caciques do PSDB informaram que procurariam um ex-ministro cearense para averiguar o que aconteceu e a previsão é que as conversas aconteçam ao longo do dia de hoje, né? Então, aparece que o Ciro avisou ao Aécio Neves apenas. Aqui, ó. O Ciro Gomes ligou para o Aécio Neves e confirmou que será candidato a governador no Ceará, não será candidato à presidência da República, né? Mas, bom, o que interessa dessa história pra gente é, e aí, isso é bom pro Flávio ou isso é ruim pro Flávio, né? E tem dois aspectos nisso aqui, tá? Tem um lado bom e o um lado ruim. Eu vou começar com o lado ruim. O lado ruim é que sem o Ciro, a esquerda vai concentrar toda no Lula, né? Se o Ciro saísse como candidato, havia a chance do Ciro absorver alguns votos do Lula no primeiro turno, dificultando a vida do Lula, tá? Então, assim, não faz diferença, porque no segundo turno, esquerdista vai tudo votar no Lula de qualquer jeito, mas no primeiro turno, o Ciro tiraria votos do Lula, diminuiria a vantagem que o Lula tem hoje, né? Hoje, em todas as pesquisas de primeiro turno, o Lula aparece na frente. Por quê?
Porque o Flávio, ele tá lá, mas tá junto com o Caiado, tá junto com o Zema, né? Então, ou seja, são nomes fortes e nomes da direita. Então, ou seja, acabam tirando votos do Flávio. Ao passo que o Lula tá sozinho. A única cara da esquerda que tem lá é o Renan Santos, né? Não, tem o Aldo Rebelo também. Mas o Renan Santos e o Aldo Rebelo são resto de intenção de voto, né? Então, ou seja, o Lula não é prejudicado pelos candidatos à esquerda, enquanto o Flávio Bolsonaro é prejudicado pelos candidatos à direita. Entrando o Ciro Gomes, isso equilibraria a coisa, porque o Ciro Gomes tiraria votos do Lula no primeiro turno. Mas, de qualquer forma, assim, é uma notícia ruim para a gente nesse sentido, mas faz pouca diferença, porque o que importa é o segundo turno, no final das contas, né? Meio que o primeiro turno todo mundo sabe que vai acontecer, que vai o Lula e o Flávio Bolsonaro para o segundo turno, né? Agora, tem um outro aspecto nessa história aqui, tá? Que é positivo para o Flávio Bolsonaro, que é o fato de que o Ciro Gomes tem um acordo com o PL para apoiar o Flávio lá no Ceará. Como muito provavelmente o candidato do Lula vai ser ou o Camilo Santana ou o Mano de Freitas, ambos são de esquerda, isso gera um problema para o Lula, né? Ou seja, o Ciro vai ter que ir para o outro lado, ele não pode ficar do lado do Lula. Tem gente dizendo aí que não, que o Ciro está veneno, que pode apoiar o Lula, pode apoiar o Flávio Bolsonaro, não sei o que lá. Mas a verdade é que ele não tem essa opção, porque o adversário dele vai estar apoiando o Lula, né? O Camilo Santana ou o Mano de Freitas vai estar apoiando o Lula. E já existe um pré-acordo aí entre o Flávio Bolsonaro e o pessoal do Ciro Gomes, que eu acho que é uma boa alternativa lá no Ceará, né? O Ciro Gomes é um cara que tem muitos votos no Ceará. Eu não gosto dele, acho ele um cara ruim, mas é aquele negócio, é o que eu falo sempre. Política é a arte do possível mesmo, e essa ideia do pessoal de que temos que ser puristas, não podemos fazer acordo com ninguém e coisa e tal, eu acho uma coisa realmente temerária. Eu acho que é uma coisa que está fora da realidade no final das contas, né? Então, essa é a situação disso daqui. A gente deve ter o Ciro apoiando o Flávio Bolsonaro, pelo menos no primeiro turno. Então, isso é uma excelente notícia de forma geral, né? O Flávio ter um palanque no Ceará é muito importante, né? O Nordeste é um enorme desafio para o Flávio Bolsonaro, não se espera que ele ganhe em lugar nenhum, mas como eu já expliquei para vocês, ele não precisa ganhar. Se ele perder de pouco, já é uma vitória enorme, né? E é isso que a gente tem visto nas intenções de voto no Nordeste. O Flávio Bolsonaro tem intenções de voto ainda menores que as do Lula no Nordeste, mas maiores que as do Bolsonaro em 2022. Então, ou seja, o bolsonarismo, a direita, está ganhando espaço no Nordeste, isso é muito importante. Mesmo que seja pouco provável uma vitória do Flávio Bolsonaro em alguns estados, por exemplo, o Ceará é um estado muito à esquerda, se ele tiver um desempenho melhor do que teve o Bolsonaro, já ajuda no cômputo final. A gente vai ganhar essa eleição mesmo com o Sudeste, né? Então essa é a situação. Como eu disse, é uma surpresa, tem lado bom e lado ruim, mas eu acho que o lado bom é melhor nesse caso. Até é mais importante o apoio dele no primeiro turno, o apoio do palanque do Ciro Gomes no Ceará, do que uma eventual diluição de votos do Lula no primeiro turno, porque no final das contas não faria diferença, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.